Há algo profundamente fascinante nas pessoas que optam pelo silêncio. Não aquele vazio de quem não tem o que dizer, mas a escolha deliberada de não preencher cada instante com palavras. Ao longo da vida percebi que esses indivíduos, esses observadores discretos que falam com parcimônia, enxergam o que passa despercebido àqueles que vivem imersos em conversas incessantes. Nossa sociedade, no entanto, trata o silêncio como um inimigo. Fugimos dele como se fosse uma ameaça. Preenchemos cada pausa com risadas nervosas, comentários vazios, ligamos o rádio assim que entramos no carro, deixamos a televisão ligada mesmo quando não a assistimos. O silêncio se tornou quase insuportável para nós. E isso revela algo profundo sobre nossos medos. Quem não para de falar está, na verdade, fugindo de alguma coisa. Foge do momento presente, da experiência direta da realidade como ela é. Quando nos perdemos em explicações, interpretações e palavras sem fim, deixamos de viver a vida para viver apenas nossos pensamentos sobre ela. A realidade escorre entre os dedos como areia. Imagine dois amigos caminhando por uma floresta. Um deles não para de falar. Aponta árvores, pássaros, comenta o clima, conta histórias de outras trilhas, planeja os próximos passos. O outro caminha em silêncio, simplesmente presente, simplesmente vendo, simplesmente ali. Quem, afinal, está realmente vivenciando a floresta? Quem percebe o farfalhar das folhas, a luz filtrada entre os galhos, o cheiro da terra úmida? O que fala está preso em seu próprio mundo verbal, mal registrando o que o cerca. O silêncio, por sua vez, revela o que as palavras escondem. Essas pessoas silenciosas experimentam a vida de forma direta, sem um filtro constante de comentários e julgamentos. E isso faz toda a diferença. A maioria de nós vive aprisionada na própria mente com um monólogo interno que não cessa, interpreta, classifica, compara. Vemos uma flor e no mesmo instante já estamos pensando, é uma rosa. Prefiro margaridas. Preciso plantar flores no jardim. Será que a floricultura ainda está aberta? Tenho que ligar amanhã. E assim, nunca realmente vemos a flor, vemos apenas nossas ideias sobre ela. O silêncio, porém, permite enxergar a flor em si, não o conceito, não a palavra, não as memórias ou planos, mas a flor ali, naquele exato momento, em toda a sua beleza singular. Não estou dizendo que as palavras são ruins. Longe disso. Elas são ferramentas poderosas, essenciais para a comunicação, para construir pontes, para compartilhar experiências. Mas, como qualquer ferramenta, podem ser mal utilizadas. Quando confundimos a descrição com a realidade, o mapa com o território, perdemos o essencial. O problema de falar sem parar é que isso nos afasta da vida. Vivemos como espectadores, comentando a existência em vez de mergulhar nela. É como assistir ao mundo através de uma janela, sem nunca sentir o vento no rosto. E o mais triste é que muitos passam a vida inteira assim, sem jamais tocar a realidade de verdade. As pessoas silenciosas descobriram algo que os tagarelas desconhecem. Existe uma forma de conhecer que não depende de palavras, uma maneira de viver mais profunda que o pensamento. Quando o silêncio é genuíno, não apenas externo, mas interno, algo extraordinário acontece. A barreira entre nós e o mundo se dissolve. Deixamos de ser observadores distantes para nos tornarmos parte da vida, olhando de dentro para fora. Essa é a sabedoria que místicos de todas as tradições tentam transmitir há séculos. A verdade não pode ser dita, a realidade não cabe em palavras. Os taoístas ensinam que o tão que pode ser nomeado não é o tão eterno. Os budistas falam do silêncio além das palavras. Até no cristianismo há essa compreensão. No princípio era o verbo, mas antes do verbo, o silêncio, o mistério, a fonte inominável de tudo. Você não precisa ser um místico para entender isso. Todos já vivemos esses momentos, mesmo que brevemente. Já se perdeu na contemplação de um pôr do sol, na melodia de uma música, no abraço de alguém querido? Nesses instantes, onde está o monólogo interno? Onde estão as palavras? Elas desaparecem. E em seu lugar surge uma clareza, uma presença, uma intensidade que não tem preço. As pessoas silenciosas vivem mais perto desse estado, não por algum dom especial, mas porque aprenderam a calar. Descobriram que nem todo momento precisa de palavras, que observar não exige comentários, que viver não precisa ser traduzido em linguagem. E justamente por não falarem o tempo todo, elas percebem o que os outros não veem. Notam as pequenas mudanças na expressão de alguém, revelando emoções ocultas. Observam como a luz muda ao longo do dia, captam padrões na natureza e no comportamento humano. Enxergam conexões que escapam aos tagarelas, ocupados demais falando para prestar atenção. Há uma história em que ilustra isso perfeitamente. Dois monges caminhavam juntos em silêncio.
Após horas, o mais jovem finalmente quebra o mutismo. Mestre, tenho praticado o silêncio como me ensinou, mas é muito difícil. Minha mente não para de produzir palavras, mesmo quando não as digo. O monge mais velho pega uma pedra e a joga em um lago. Você ouviu? Pergunta. Sim, mestre, responde o jovem. Então você conhece o som das palavras, diz o mestre. Agora ouça o som antes da pedra atingir a água. O discípulo fica confuso e o mestre completa. Esse é o som do silêncio. Não é a ausência de som, mas o que existe antes que ele surja. Essa é uma lição profunda. O silêncio não é apenas a falta de palavras, mas uma presença viva, uma consciência que existe antes, abaixo e além delas. Quem cultiva o silêncio tem acesso a essa dimensão, algo que o falador compulsivo jamais alcançará. Mas atenção, não estou propondo que todos parem de falar e se tornem mudos. Isso seria absurdo. A comunicação é essencial, e as palavras têm seu valor. O que importa é não deixar que elas nos afastem da vida real. Ou ouvindo podcasts como se o silêncio fosse uma ameaça que precisasse ser banida a todo custo. Um dia, durante uma viagem de campo com seus alunos, houve uma pane no ônibus. Ficamos parados por horas em uma estrada deserta, sem sinal de celular, sem nada para distraí-lo. No começo, ele tentou manter a conversa, fez piadas, contou histórias, mas aos poucos sua voz foi perdendo força. Os alunos cansados começaram a cochilar. Ele então ficou em silêncio. E foi ali, naquele vazio forçado, que algo nele se quebrou. Não de um jeito dramático, mas como um galho seco que finalmente cede ao vento. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em anos, simplesmente esteve. Não pensou em nada, não analisou, não planejou. Apenas sentiu o peso do próprio corpo no assento, o cheiro da terra seca, o zumbido distante de insetos. Quando o ônibus finalmente voltou a andar, ele estava diferente. Não falou muito pelo resto da viagem. E nos dias seguintes, notei que ele escolhia suas palavras com mais cuidado, como se cada uma tivesse um peso que antes não tinha. Não era mais o mesmo homem tagarela. Ou melhor, era o mesmo, mas agora havia algo novo nele, uma quietude que antes não existia. Esse professor não se tornou um eremita. Continuou dando aulas, escrevendo, conversando. Mas algo fundamental havia mudado. Ele havia descoberto que o silêncio não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço onde as coisas podiam acontecer. E isso fez toda a diferença. Porque, veja bem, o silêncio não é ausência. É presença plena. É o lugar onde a vida se revela sem filtros, sem interpretações, sem a camada de ruído que normalmente nos impede de vê-la como ela é. Quando você fala demais, você não está apenas enchendo o espaço com palavras, você está construindo uma parede entre você e o mundo. Cada frase é um tijolo, cada opinião um cimento que endurece. E com o tempo, você se vê trancado dentro da própria mente, olhando para fora através de pequenas frestas, convencido de que aquilo é a realidade. Mas o silêncio derruba essa parede. Ele não exige que você abandone as palavras para sempre, mas que aprenda a usá-las com intenção, como um pintor que sabe quando o pincel deve tocar a tela e quando deve recuar. Porque as palavras, quando usadas com sabedoria, podem ser pontes, mas quando usadas sem controle, viram muros. E muros, por mais altos que sejam, nunca deixam você ver o horizonte. O falador compulsivo vive dentro de um labirinto de palavras que ele mesmo construiu. Ele acredita que está explorando o mundo, quando na verdade está apenas dando voltas em círculos dentro da própria cabeça. Já o silencioso, mesmo quando fala, carrega consigo a vastidão do que existe além das palavras. Ele não precisa preencher cada segundo com som porque sabe que o verdadeiro significado não está no que é dito, mas no que é sentido. E aqui está a ironia. Quanto mais você se acostuma com o silêncio, mais as palavras que você escolhe usar ganham poder, porque elas deixam de ser um hábito e se tornam uma escolha. Você não fala para preencher o vazio, mas porque tem algo a dizer, e as pessoas percebem isso. Elas sentem a diferença entre alguém que fala por falar e alguém que fala porque tem algo a oferecer. É como a diferença entre um rio que transborda, carregando tudo em seu caminho, e um poço profundo, onde cada gota é preciosa. Um inunda, o outro sacia. Mas não se engane, cultivar o silêncio não é uma tarefa fácil. Exige coragem, porque o silêncio nos confronta com o que realmente somos, sem máscaras, sem personagens, sem as histórias que contamos para nós mesmos. Ele nos coloca frente a frente com o desconhecido, e a maioria das pessoas tem medo do desconhecido. Medo de ficar sozinha, medo de não ter o que dizer, medo de descobrir que sem as palavras, talvez não haja nada ali. Mas é justamente nesse nada que está a chave. Porque o nada não é vazio, é potencial. É o espaço onde tudo pode surgir.
É a página em branco antes da primeira palavra, a tela limpa antes do primeiro traço, o silêncio antes da música. E quem aprende a habitar esse espaço descobre que a vida não é algo que se explica, mas algo que se vive. Então, se você quer realmente conhecer o mundo, comece por conhecer o silêncio. Não como uma ausência, mas como uma presença. Não como um vazio, mas como um espelho. Porque é no silêncio que você vê quem realmente é. E é só quando você sabe quem é que pode, de verdade, encontrar os outros. Em um mundo que confunde movimento com significado, ele preenchia cada instante com sons, ideias, distrações. Um dia, perguntei por que nunca simplesmente ficava em silêncio. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Para que? Indagou, como se a mera existência fosse um vazio a ser preenchido. E então entendi, para ele ser nunca bastava. Precisava estar sempre fazendo algo com a mente, como se o simples fato de existir fosse uma falha a ser corrigida. A ideia de apenas estar ali sem atividade mental era-lhe tão estranha quanto respirar sem ar. Anos depois, soube que algo em sua vida havia se quebrado. Não havia muitos detalhes, mas parecia que a máquina incansável de pensamentos, aquela engrenagem que nunca parava, finalmente o esgotara. Queimara-se por dentro. E no colapso fora lançado ao silêncio, não por escolha, mas por necessidade. E esse silêncio, que antes lhe parecia um deserto, revelou-se um espelho. Quando vi novamente era outro. Mais quieto, mais lento, mais presente. Contou-me que no vazio forçado encontrara algo que passará a vida inteira evitando, a si mesmo. É isso que o silêncio faz. Ele não inventa, não distorce, não interpreta. Ele apenas mostra o que já está ali. Sob o ruído das palavras, das obrigações, das distrações, sob o peso das teorias e das explicações, existe apenas isto: a consciência em si, a vida em si, a realidade crua e imediata. Não suas versões sobre ela, não seus medos ou esperanças, mas o que é aqui e agora sem filtro. Os que habitam o silêncio conhecem essa verdade de perto. Vivem a partir dela, não das camadas superficiais de pensamentos e palavras. E isso transforma tudo. Transforma o modo como veem o mundo, como se relacionam, como respondem ao que acontece. Há neles uma solidez que falta aos que vivem no turbilhão das ideias, porque estes últimos constroem suas vidas sobre areia movediça, conceitos, opiniões, abstrações, enquanto os primeiros pisam em solo firme, a experiência direta. Há um paradoxo nisso. Quem silencia compreende a linguagem melhor do que quem fala sem parar, porque não desperdiça palavras. Sabe que elas são apenas setas apontando para algo, nunca o algo em si. Sabe que a palavra água não mata a sede, que a palavra fogo não queima, que toda linguagem é metáfora, toda teoria é um mapa, não o território. O falador, por outro lado, confunde o mapa com a paisagem. Acredita que se descrever algo com precisão, se dissecá-lo em categorias, se explicá-lo até o último detalhe, terá capturado sua essência. Mas a vida não cabe em palavras, assim como o oceano não cabe num balde. Você pode recolher uma amostra, mas terá perdido o essencial. A vastidão, o movimento, a vida que escapa a qualquer definição. Então, como cultivar esse silêncio? Como acessar essa visão direta, essa experiência sem intermediários? A resposta é simples: não se cultiva. Porque cultivar é um ato, e o que buscamos é justamente a ausência de ato. Mas podemos criar condições para que ele surja. Podemos, às vezes, simplesmente parar. Não forçar o silêncio, mas permiti-lo. Sentar sem buscar um livro, caminhar sem ligar o rádio, estar com alguém sem preencher cada pausa com palavras. Esses pequenos gestos de não fazer abrem espaço para que algo mais profundo se manifeste. Podemos também observar o próprio ruído interno. Apenas observar. Sem tentar silenciá-lo, sem julgá-lo, apenas perceber como a mente não para de falar, de comentar, de planejar, de remoer. Não é preciso fazer nada com isso. Basta notar. E essa simples percepção cria uma fresta, um intervalo no fluxo incessante de pensamentos. E nesse intervalo, algo novo se torna possível. O que os silenciosos veem, e os faladores não conseguem, é, no fim das contas, muito simples. Eles veem o que é. Não o que pensam sobre o que é, não o que desejam que fosse, não o que temem que possa ser. Apenas o que é. Este momento. Esta respiração. Esta luz. Nada de extraordinário, nada de místico. Apenas a realidade ordinária vista com clareza pela primeira vez. E isso, meus amigos, é a maior visão que existe.